diretamente ao nosso saideira. O Matheus tem um recado para você aí que está do outro lado da tela. Então ouça com atenção o nosso queridíssimo Matheus aí, que falou também com a alta cúpula para fazer esse pronunciamento aqui no saideira. Então, Matheus, a tela é toda sua. Bom, querido telespectador, há 2 minutos atrás finalizava um dos dias mais tristes da história desse país, né? No dia 31, completava 57 anos do golpe militar de 1964, que foi, sem dúvida alguma, o período mais nefasto e sombrio da história desse país. E eu gostaria de parabenizar alguns clubes que, e eu vou citá-los, porque é importante citar, que são os maiores clubes do Brasil, da primeira e da segunda divisão, clubes de grande expressão, que se posicionaram contra a comemoração de um golpe militar de um país que vive um sistema democrático. O primeiro deles foi o Vasco, que tem uma história muito bonita em termos sociais, sempre lutou pelos negros, né? Sempre lutou pelos direitos humanos. Tem o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, Bahia, Internacional, Fortaleza, Atlético Mineiro. E eu também faço menções honrosas a Remo e Paysandu e Botafogo da Paraíba. Com exceção dos nomes que eu acabo de citar, todos os outros clubes, e eu não vou falar Série C, Série D, né, campeonatos estaduais, porque nós temos 50 milhões de clubes no Brasil e eu posso estar sendo leviano. Mas eu garanto que todos os clubes de expressão que não foram citados agora não se posicionaram sobre o triste acontecimento. Acontece que o quê? Eu, como jornalista, estudante de jornalismo, eu me sinto na obrigação de me posicionar publicamente, e agradeço publicamente ao David Nascimento, nosso diretor de jornalismo, fundador do Sport News Mundo, a Yuri Donegatti, editor-chefe, João Vitor Castanheira, Carlos Melo, me autorizaram a me pronunciar usando a marca do Sport News Mundo, porque eu acho de muita relevância me posicionar contra o que aconteceu, contra a comemoração dessa data triste, e não se trata de partido político, não se trata de posição política, não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do lado, do outro, não importa. Eu, como jornalista, sigo um código de ética. O código de ética do jornalismo prevê que o jornalista precisa lutar pela democracia e preservá-la, assim como preservar os direitos básicos de todo ser humano que reside nesse país. Afinal, se eu permitir o arbítrio, eu não posso nem fazer jornalismo. Como, com muita dificuldade, era feito durante o período da ditadura militar, né? Eu, sinceramente, fico muito chateado, porém não decepcionado, com os clubes que não se posicionaram publicamente contra a ditadura militar. Eu acho que muitos clubes foram cobrados por sua torcida e decidiram manter o silêncio. Em São Paulo, por exemplo, o único clube grande a se posicionar foi o Corinthians, né? O Corinthians, que foi o clube mais importante durante o período da ditadura militar, com a democracia corintiana, capitaneada pelo lendário Dr. Sócrates, que hoje mora no céu, e é um símbolo da resistência contra esse período tão nefasto que esse país passou por mais de 2 décadas, e é triste. Triste porque um povo que, sinceramente, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? E eu não vou entrar em assuntos da política atual, né? Mas eu acho muito importante salientar aqui e dizer que é um absurdo a gente sequer viver em tempos tão sombrios como os que os nossos pais, os nossos avós viveram há décadas passadas, né? Porque a democracia é a base de todo e qualquer sistema de um país justo, que a gente sabe que a gente não vive em um país justo, um país de direitos iguais para todos, estamos muito longe disso, mas sem a democracia a gente não tem nada.
Então, é muito importante lutar pela democracia, preservar a democracia e comemorar a democracia. Afinal, é um direito básico de todo ser humano, né? E eu venho aqui, novamente agradeço pelo espaço, pela liberdade editorial de me posicionar publicamente. Sei que posso ser criticado, sei que posso ser até prejudicado pelo meu posicionamento, mas eu, sinceramente, não me arrependo. Eu faria quantas vezes eu pudesse, porque eu acho importante. Eu acho importante conscientizar, né? Conscientizar todo mundo que está assistindo, porque não se trata de movimento político, de partido político, de político em si. É um direito que todo mundo deve lutar. E, novamente, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então é bom a gente lembrar do que a gente sofreu para a gente fazer diferente hoje, amanhã e depois de amanhã. Basicamente isso. Novamente, parabéns a Vasco, Flamengo, Fluminense, Bahia, Internacional, Corinthians, Fortaleza, Atlético Mineiro, Remo, Paysandu, Botafogo da Paraíba e todos os outros que se posicionaram contra os absurdos que vivemos no passado. E, novamente, eu acho um absurdo, eu acho uma vergonha a quem não se posicionou, mas acho que o mais triste de tudo é que eu não consigo ficar surpreso.